minha gente? Boa tarde. Ó, a aula de hoje a gente vai tratar, né, sobre o último capítulo do livro 1 de vocês, o caderno 1. Bom, esse livro, ele traz a Lua, né, a gente vai focar no astro, né, no nosso satélite natural, que é a Lua, e os fenômenos que são causados pelo movimento da Lua, certo? Bom, a Lua, ela é um astro rochoso com cerca de 3.450 quilômetros de diâmetro, ou seja, é o equivalente, né, aproximadamente a 1/4 do diâmetro da Terra. Ou seja, o nosso planeta, né, é como se dentro dele coubessem aproximadamente 4 luas, tá? Bom, ele é o astro mais próximo, né, do nosso planeta e ele orbita o nosso planeta. Ele fica preso, né, ao nosso planeta e fica ali girando ao redor dele. Sua órbita também é elíptica. Isso significa que, por ter uma órbita elíptica, significa que eu vou ter um ponto onde eu vou estar mais próximo do Sol não, do nosso planeta, e vai ter um ponto que eu vou estar mais distante do planeta, tá? Essa aqui é a Terra. Por ter uma órbita elíptica, né? Nem sempre a Lua ela vai estar à mesma distância da Terra. Tem um momento em que ela fica na distância menor, né? Esse momento aqui é chamado de perigeu. E tem um outro momento onde ela fica, né, no máximo da distância do nosso planeta. Esse momento é chamado de apogeu, tá? Bom. E aí, ele traz mais algumas características da Lua. Ele diz que na Lua a atmosfera inviabiliza, ou seja, não dá suporte, né, para o desenvolvimento da vida. Além disso, não dispõe de água na forma líquida e sua temperatura chega em torno de 100 a 150 graus Celsius. Né, o que faz da Lua um lugar inóspito, né, para o desenvolvimento da vida. Bom, além disso, ele traz uma característica sobre a gravidade, né, da Lua. Todos os astros, eles possuem uma gravidade. O que é isso? Uma força, né, que faz com que eu atraia outros corpos, né, para próximo, né, de mim. Então, assim, a Terra, ela tem uma gravidade, né? Ela tem essa força gravitacional. E essa força é de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. No caso da Lua, a gravidade é 1/6, né, da gravidade que a gente tem aqui na Terra. Então, imaginem, né, para vocês terem noção, que um objeto que aqui pese 6 quilos, lá na Lua vai valer 1 quilo. Uma pessoa que pese 60 quilos, lá na Lua vai pesar 6 quilos, tá? Por isso que lá as pessoas elas ficam flutuando, né? Tem aquele movimento de flutuabilidade, justamente por conta disso, tá? Outro detalhe, né, que eu também queria abordar com vocês, é como se originou a Lua. Né? A gente sabe da formação da Terra, do planeta, né, do universo, através da teoria do Big Bang. Tá, e a Lua? Alguns astrônomos acreditam que a Lua, ela ocorreu a partir de uma colisão, chamada de grande colisão, ou Big Splash, tá? No qual um asteroide, um corpo celeste, colidiu com a Terra, e dessa colisão acabou liberando uma enorme quantidade de matéria, que ficou formando um disco orbitante ao redor do planeta Terra e que, ao passar do tempo, se condensou e formou a Lua. Vou mostrar para vocês, tá, um videozinho mostrando justamente essa grande colisão, né, ou Big Splash, tá? Não se sabe ao certo como a Lua se originou, mas existem inúmeras teorias que relatam seu aparecimento em órbita. Este é o Minuto da Astronomia.
A teoria mais aceita hoje diz que a Lua se formou através de uma colisão entre o planeta Terra e um corpo do tamanho de Marte, há aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Acredita-se que o choque entre os dois corpos aconteceu na última fase do processo de formação da Terra, quando parte do seu núcleo se perdeu. Uma nuvem de poeira se formou sobre a Terra em razão da colisão. A parte perdida do núcleo sofreu um processo de condensação e se aproximou do plano da eclíptica, que fez com que este núcleo condensado entrasse em órbita, e sua temperatura, após a condensação, explica a ausência de compostos voláteis nas rochas lunares. Agora vamos falar um pouco sobre as fases da Lua. Para vocês entenderem, né, vocês já viram aí o movimento da Lua. A gente já sabe que sempre uma face, a mesma face, vai estar voltado aqui pra gente na Terra. Então, com isso, vocês vão conseguir entender as fases da Lua através disso aqui. Vamos imaginar aqui, né, o Sol. Eu sei que tanto a Terra como a Lua vão girar ao redor do Sol, tá? Porém, nesses 28 dias aí, que ela vai dar uma volta completa ao redor da Terra, não é tão significativo ainda ao redor do Sol, certo? Então, eu vou ter aqui a Terra de azul. Aqui eu vou ter o Sol. E aqui eu vou ter a Lua. Bom, o que é que eu quero que vocês visualizem? Para quem está aqui na Terra, né? Essa parte aqui do Sol está incidindo raios solares nesta face aqui da Lua. Então, esta face aqui da Lua, ela está iluminada. Mas é esta face da Lua que está visível aqui para a Terra? Não. Para quem está aqui na Terra, o que está visível é a face, né, que não tem luz solar. E aí a gente não visualiza a Lua, né? É a chamada Lua nova. Certo? À medida que a Lua, ela vai, né, revolucionando, ela vai se deslocando ao redor da Terra, os raios solares vão atuando, né, em outras partes. E aí, outras partes da Lua vão ficando, ó, visíveis, tá? Até chegar um determinado momento onde eu vou ter essa face aqui iluminada, tá? Eu vou aumentando aqui, ó, gradativamente, tá? Até chegar ao ponto que eu fiquei, ó, com essa face aqui iluminada. É ela que vai se apresentar pra mim, tá? É o que a gente chama de quarto crescente. Ok? E aí ela continua, né, todo o seu trajeto, e ela vai aumentando aí a parte iluminada até o momento onde ela fica alinhada entre o Sol, a Terra e ela. E aí ela recebe todos os raios, né? E a face agora vai estar iluminada. Quem está aqui na Terra visualiza ela, quando ela está nessa posição, totalmente iluminada. É o que a gente chama de lua cheia. Ela continua o seu movimento, né? E vai recebendo a luz solar agora apenas de um lado. E aí ela é chamada de quarto minguante. Bom,
fica meio complicado da gente imaginar tudo isso, né? Por isso eu trouxe também mais um vídeo para vocês, tá bem curtinho, falando sobre as fases da Lua. As fases e as características, né? O horário que se põe, o horário que nasce, tá? Como é que a gente vai visualizar ela no nosso céu, no nosso teto celeste, tá? E aí eu vou rodar para vocês agora esse vídeo, ok? Bom, vocês já viram aí o vídeo. Vamos falar agora, né, sobre o movimento da Lua. A Lua, ela vai realizar o movimento de rotação, no qual ela gira ao redor do seu próprio eixo, assim como a Terra, né? A Terra, ela também tem um movimento de rotação. O movimento de rotação é o movimento de você girar ao redor do seu próprio eixo. Se eu me levantar agora e começar a rodar, né, eu estou girando ao redor do meu próprio eixo, eu estou executando um movimento de rotação. Ela também vai executar o movimento de translação. Ela também vai girar ao redor do Sol. Só que além desses dois movimentos, eu ainda tenho um terceiro movimento, que é o movimento de revolução, no qual a Lua vai girar ao redor da Terra. Certo? Então imagine, a Lua ela gira ao redor do seu próprio eixo, enquanto a Terra também. E além disso, né, ela ainda vai girando aqui, ó, ao redor da Terra. Então ela gira pelo seu próprio eixo, gira ao redor da Terra. Só que a Terra também gira, ó. Isso traz uma curiosidade enorme. Qual é? Sempre a face vista da Lua será a mesma. Para quem está aqui na Terra, né? Por esse processo de ambas girarem, a gente sempre vai estar de frente para a mesma face da Lua, certo? Então, a gente tem uma face que a gente sempre vê e tem uma face que a gente nunca viu. Na página 306, tem um quadrinho verde, que depois vocês deem uma olhada, que ele vai falar justamente sobre esse lado oculto da Lua, ou também chamado de lado escuro da Lua, né? Vocês vão ver que dentro das características, ele é o lado que sempre vai ser mais iluminado e ele é o lado que vai ter mais crateras na sua superfície, tá? Bom, então a gente tem aí os movimentos da Lua e esse movimento de revolução, né? Ou seu movimento de rotação, ao redor do seu próprio eixo, ou o movimento de revolução ao redor da Terra, dura aproximadamente 28 dias, ok? Isso vai ser importante para vocês entenderem as fases da Lua. Mas, antes de eu continuar, vou também colocar um videozinho para vocês, tá? Para que vocês entendam, porque como se trata de astronomia, e é algo assim que a gente não tem, né, não é algo palpável pra gente, não é algo que a gente consegue visualizar daqui, né? Eu costumo trabalhar sempre mostrando vídeos didáticos para que fique melhor o entendimento de vocês, certo? Esse videozinho que eu vou mostrar agora, ele vai mostrar justamente essa questão dos movimentos da Terra, ok? Deem uma olhada aí. Sou o professor Bill Tyson e juntos vamos explorar o universo. Vimos um pouco sobre nosso satélite natural, a Lua, e neste episódio iremos explorá-la um pouco mais, falando sobre seus movimentos. Assim como a Terra, a Lua gira em torno do Sol, fazendo o movimento de translação. Também faz o movimento de rotação, girando em torno do seu próprio eixo. E para completar a volta, leva 28 dias. No entanto, o movimento que a diferencia dos demais movimentos da Terra se chama revolução. Não é esse tipo de revolução. A revolução lunar é o movimento que a Lua faz orbitando ao redor da Terra. E para realizar uma volta completa, a Lua leva quase um mês, viajando a uma velocidade de 1 km por segundo. E assim como a órbita da Terra ao redor do Sol, a órbita da Lua também tem forma elíptica. E a distância média entre a Terra e a Lua é de mais de 380 mil quilômetros. Mas como a revolução tem uma órbita elíptica, existe um ponto
onde esta distância é menor e pode chegar a pouco mais de 360 mil quilômetros. Este ponto é chamado de perigeu. E se existe um ponto mais próximo, existe também um mais distante, chegando a 406 mil quilômetros. A este ponto, damos o nome de apogeu. Embora não pareça, a Lua se afasta de nós constantemente. Mas não precisa se preocupar, a distância que ela se afasta é bem pequena, menos de 4 centímetros por ano. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima! Olá, curiosos! Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Numa noite linda qualquer, você já olhou para o céu e contemplou as estrelas e viu que estava tudo muito claro. E uma coisa lhe chamou a atenção. A lua estava brilhante e enorme. Mas daí você perguntou a si mesmo, em qual fase está essa lua? E acredite, poucas pessoas conhecem sobre a lua e suas fases. Bom, como já sabemos, a Lua é o único satélite natural da Terra e o quinto maior do Sistema Solar. E quais são as outras luas maiores que a nossa? A maior de todas é a Ganímede, que é o principal satélite natural de Júpiter. A segunda maior é a Titã, que é o satélite natural de Saturno. A terceira é a Calisto, que é também um satélite de Júpiter. A quarta é Io, também fazendo parte das luas de Júpiter. Por fim, das 5 maiores, a quinta é a nossa lua natural. Você já ouviu dizer que tal fase da lua influencia tal coisa na Terra, né? Exemplo, muitos pescadores falam que a melhor fase da lua para pesca é a lua cheia. Aliás, a lua cheia não é só boa para pescas, como também é boa para plantar alguns tipos de verduras, como alface, chicória e repolho. Mas não vamos fugir do assunto do vídeo, estamos aqui para mostrar a vocês quais e como funcionam as fases da Lua. Lua Nova. Essa fase da Lua não reflete luz para nós. A Lua Nova só acontece quando esses dois astros estão na mesma direção, o Sol e a Lua. Você não vai conseguir vê-la à noite, porque nessa fase os raios solares não chegam à face da Lua, e ela está no céu durante o dia. E por causa da rotação da Terra e da translação do nosso satélite lunar, quando chega a noite, ela desaparece dos céus. A lua nova nasce às 6 horas da manhã e se põe às 18 horas da tarde. Lua quarto crescente. Quando a Lua e Sol vistos da Terra estão separados aproximadamente 90 graus, ocorre a fase quarto crescente da Lua. A Lua está a leste do Sol. Essa fase lunar tem forma de um semicírculo com a parte convexa iluminada para o oeste. Ela nasce no meio do dia e se põe à meia-noite. Após o dia da quarto crescente, a fração iluminada da face visível continua a crescer pelo lado voltado para o oeste, até que atinge a fase cheia da Lua. Lua cheia. Nessa fase, a Lua e o Sol estão em direções opostas, separados de 180 graus. A face iluminada da Lua fica 100% visível. Ela está no céu durante toda a noite. Nasce quando o Sol se põe e se põe no nascer do Sol. Nos dias subsequentes, a porção da face iluminada da Lua passa a ficar cada vez menor, à medida que a Lua fica cada vez mais a oeste do Sol. O disco lunar vai dia a dia perdendo um espaço maior da sua borda, voltado para o oeste. Aproximadamente 7 dias depois, a fração iluminada já se reduziu a 50% e temos a fase quarto minguante. Lua quarto minguante. Tendo a forma de um semicírculo com a convexidade apontada para o leste, a Lua quarto crescente nasce aproximadamente à meia-noite e se põe aproximadamente ao meio-dia. Ela fica a 90 graus oeste do Sol. Após os dias subsequentes, a Lua continua a minguar, até atingir o dia zero do novo ciclo. O intervalo médio que uma Lua volta a repetir a sua fase é de 29 dias, 12 horas, 44 minutos e 2,9 segundos. Esse período é chamado de mês sinódico, ou lunação, ou período sinódico da Lua. Bom,
A gente já falou aqui das fases, né? Vocês já viram o vídeo. Vou falar agora pra vocês um pouco, né? Que isso aqui, essas fases da Lua, elas vão se mostrar de maneira diferente no nosso teto celeste. E isso foi muito utilizado, né, por agricultores, como é que eu posso dizer? Servia, na verdade, como um calendário, né? Um calendário lunar. Povos se guiavam pelo aparecimento da Lua no nosso teto celeste, pela forma que ela ia se aparecer no teto celeste, ok? Bom, e aí vamos falar um pouco das marés. Toda essa revolução aqui do movimento da Lua, a questão da sua órbita elíptica, a questão da posição dela, ou entre o Sol e a Terra, né? Ou com a Terra entre ela e o Sol, causa alguns fenômenos. Né, que a gente vai estudar o fenômeno das marés, e o outro é os eclipses, tá? Lunar e solar. Bom, vou apagar aqui o nome da Lua, porque eu só quero que vocês entendam a posição, tá? Eu falei pra vocês que todos os astros têm gravidade, certo? O Sol vai ter gravidade, a Terra tem gravidade e a Lua também. Quando a Lua se encontra alinhado com o Sol e a Terra, ou ela vai estar na Lua nova, ou ela vai estar na Lua cheia. A face que a gente vê aqui não está iluminada e a face que a gente vai ver aqui está toda iluminada. O que é que isso acontece? Quando ela está alinhada com o Sol e com a Terra, o que é que acontece? O Sol vai exercer a força de gravidade e a Lua também. Só que ambas vão fazer essa força no mesmo sentido. O Sol atrai, né, o que está na Terra. E a Lua vai auxiliar nesta função, porque ela vai puxar no mesmo sentido. Tá? Acaba que Sol e Lua vão ter uma gravidade maior do que a Terra. E essa força, ela não consegue deslocar os continentes, mas ela resulta na movimentação da água. É aí onde a gente vai ter os picos de marés, as marés altas, né, no seu maior nível, ok? Quando eu estou na lua cheia, tá? Eu tanto vou ter os picos de marés altas, como vou ter os picos de marés baixas, tá? Essas marés aqui são chamadas de marés vivas. Por quê? Porque ocorre, né, o extremo da maré alta e o extremo da maré baixa por conta desse alinhamento. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Porém, a Lua, ela agora vai puxar pra cá. Aqui, né, eu puxei, ó, a maré. E agora, na Lua cheia, eu também vou fazer vou executar o mesmo fenômeno, tá? Então, eu vou ter marés vivas, né? Tanto na Lua nova, como na Lua cheia. Vou ter, o que é maré viva? É quando eu tenho picos de maré alta e picos de maré baixa, ou seja, a quantidade máxima, né? O nível máximo de maré alta e o nível mínimo de maré baixa. Isso ocorre quando eu tenho Lua nova ou quando eu tenho Lua cheia. Quando a Lua quarto crescente ou Lua minguante, a força de atração do Sol e da Lua vão ser perpendiculares. Como assim? O Sol vai estar puxando para cima, mas a Lua vai estar puxando para o lado. E aí ocorre, ó, uma igualdade nas marés, né? Eu praticamente não tenho diferença entre marés altas e marés baixas. Essa parte de marés é chamada de marés mortas. Vou rodar também um videozinho para vocês falando sobre marés e sobre eclipses, certo? Para ficar melhor o entendimento, né, de vocês aí. Lembrando que eclipse, a gente vai ter o eclipse lunar, quando a Lua ocorre com Lua cheia, ela vai se esconder na sombra da Terra.
os raios solares batem aqui, ó. E a Lua, ela fica escondida justamente na região onde faz sombra, tá? E aí ela não consegue mostrar a sua face iluminada. E o eclipse solar é quando a Lua vai estar entre o Sol e a Terra, tá? Mas com um videozinho vai ficar top aí para vocês entenderem, né? E conseguirem visualizar tudo isso, certo? Ó, vou rodar o vídeo para vocês, tá? Agora. Já vimos sobre os movimentos e as fases da Lua. Mas você sabia que nosso satélite natural interfere no movimento de subida e descida da água? É o que chamamos de efeito de maré. Vamos conhecê-lo melhor. Como já vimos, a Terra faz a translação girando ao redor do Sol. E a Lua faz a revolução girando ao redor da Terra. Sabemos que estes movimentos acontecem devido à gravidade destes astros. Mas a gravidade vai além da órbita. Ela pode ser vista atuando na Terra, principalmente nas águas dos oceanos. A gravidade do Sol e da Lua agem como se puxassem a água da Terra. Mesmo o Sol sendo maior, a Lua tem mais interferência por estar mais perto. Esta interferência faz com que a água se levante, produzindo o que chamamos de maré alta. Graças ao efeito de rotação da Terra, diariamente temos duas marés altas, uma provocada pela gravidade dos astros e outra pela compensação da gravidade da Terra. As fases da Lua também influenciam na elevação das águas. Na Lua nova, o Sol, a Lua e a Terra estão alinhados. O Sol e a Lua estão na mesma direção. A força de atração é somada, causando a elevação máxima da maré. E quando a Lua é crescente, fica a leste do Sol. Nessa fase, a gravitação da Lua se opõe à gravitação do Sol. Como a Lua está mais próxima da Terra, o Sol não consegue anular totalmente a força gravitacional da Lua, e a maré apresenta uma ligeira elevação. Na Lua cheia, o Sol, a Lua e a Terra estão alinhados novamente. Só que agora, a Terra está entre o Sol e a Lua. A atração causa grandes elevações das marés. Quando a Lua está no quarto minguante, ela está a oeste do Sol. A atração é quase nula, causando a menor elevação da maré. Parece que o efeito de maré é um verdadeiro cabo de guerra feito de gravidade. Nesse episódio, vamos falar sobre um dos fenômenos da astronomia mais impressionantes que podemos ver em nosso céu: o eclipse solar. Vamos ver como ele ocorre. O eclipse solar acontece quando a Lua fica entre o Sol e a Terra, fazendo parecer que o Sol desaparece total ou parcialmente. A palavra eclipse vem da palavra grega eklepsis, que significa desaparecer. É claro que a Lua é bem menor que o Sol, mas como a Lua está bem mais próxima da Terra, dá a impressão de que ela e o Sol são quase do mesmo tamanho. O eclipse solar só acontece quando a Lua está na Lua nova. Normalmente, quando mostramos as fases da Lua, apresentamos a Lua nova dando a impressão de que ela fica na frente do Sol. Mas a Lua percorre uma elipse no sentido do Equador. E como a Terra tem uma pequena inclinação, a rota da Lua também sofre a mesma inclinação. Mas esta elipse da revolução vai alternando a cada 19 anos aproximadamente, em 5 graus para mais e 5 graus para menos. Então, devido a esta órbita variar tanto, os eclipses não são fenômenos tão comuns. E sabendo desta variação, os astrônomos conseguem calcular a rota e prever quando serão os próximos eclipses. Em nosso episódio anterior, falamos sobre o eclipse solar e como a Lua encobre o Sol, fazendo uma grande sombra na Terra. Desta vez, falaremos sobre outro fenômeno, posicionando a Terra entre o Sol e a Lua.
Este alinhamento chamamos de eclipse lunar. Vamos ver como ele acontece. Quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua, a sombra da Terra produz duas áreas. Uma delas é um cone de sombra mais estreito, chamado de zona de umbra, em que a luz do Sol não passa. Se tivermos um eclipse total, é nessa região que a Lua irá se posicionar por completo, e durante um determinado período de tempo, ela estará completamente sem a iluminação do Sol. A outra região é chamada de zona de penumbra. Este é um cone de sombra um pouco maior, mas não tão escuro. Em um eclipse, que a Lua se posiciona na zona penumbral, não podemos diferenciar sua iluminação apenas olhando para ela, pois a quantidade de iluminação que ela perde é muito pouca. Ao contrário do eclipse solar, o eclipse lunar pode ser visto de qualquer parte do hemisfério que esteja voltado para a Lua. Outra diferença entre o eclipse solar e o lunar é que os eclipses solares costumam durar apenas cerca de 7 minutos, enquanto o eclipse lunar pode durar pouco mais de 3 horas, embora a fase total dure cerca de 1 hora. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima. Bom, depois que vocês perceberam, né, o movimento aí, os fenômenos causados pelo movimento da Lua, que foi as marés, e os eclipses, né, que tem aí no livro, vocês vão realizar as atividades, certo? Realizem as atividades da página 307 até a página 312, ok? Beijo pra vocês e até a nossa próxima aula.